vamos continuar a resolução dos exercícios do módulo 4. Vamos lá, questão de número 11. Seu cliente procura o melhor produto de investimento. Você indica aquele que, vamos lá, letra A, apresentou a melhor rentabilidade passada. De jeito nenhum, gente. Por quê? Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. É claro que, por exemplo, eu como investidor, eu costumo dar uma olhadinha na rentabilidade passada para me ter uma ideia de como está esse produto, esse investimento, como ele está gerido. Mas eu não vou indicar ao cliente em função da rentabilidade passada, porque rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Ajuda a você a cumprir a meta do mês, de jeito nenhum. Aí eu estou infringindo, inclusive, um princípio, né, que nós já estudamos aqui, que é o princípio da integridade. Eu estaria infringindo esse princípio, jamais iria fazer o que diz a alternativa B. Atende aos objetivos de investimento do cliente. Aí sim, pessoal. Aí, como profissional financeiro, eu vou indicar para o cliente o produto de investimento que atende os objetivos dele, cliente. E mesmo assim, quem tem que decidir pela aplicação é ele. Você vai apenas auxiliá-lo, não é? Você vai fazer uma espécie de assessoramento, mas a decisão final é do cliente. Esta é a resposta da questão, alternativa C. Letra D, é o mais conservador da sua prateleira, do seu portfólio de produtos. Não, gente, porque às vezes eu estou diante de um investidor que ele não é conservador, ele tem um perfil mais moderado, ou até mesmo ele pode ter um perfil agressivo. Então, o que é correto é o que diz a letra C. Eu vou indicar o produto que atende os objetivos de investimento do cliente. Então, questão 11, alternativa C. Questão 12, sobre o risco, O que é que significa? Significa poder ter resultado diferente do esperado. Está aí o conceito, a possibilidade de eu ter um resultado diferentemente da expectativa que eu tinha. A resposta 12, né, no inciso A, está correta. O risco está presente apenas nas ações e fundos de ações. Não, o risco está presente em todo tipo de investimento financeiro. Está presente apenas nos fundos de ações e no fundo multimercado. Acabei de explicar que não. Quanto menor o risco, maior a rentabilidade do investimento. Não. Quanto maior o risco, maior a rentabilidade do investimento. Está errado. Então, questão 12, a alternativa correta é a letra A. Questão de número 13. A diversificação permite o quê? A obtenção de maiores retornos, a obtenção de menores riscos e maiores retornos, a obtenção de carteiras com melhor relação risco-retorno, a eliminação do risco sistemático. Primeiro, letra D. Eliminação do risco sistemático não existe, a gente viu isso. Quanto mais você diversifique, né, você vai diminuir o risco não sistemático, que é o risco específico. O risco sistemático é risco conjuntural, ele não é diversificável. Está errado. Quando você diversifica, você não está querendo dizer que você vai ter os maiores retornos, nem também vai ter os menores riscos com maiores retornos. O que você vai fazer, o que você vai obter fazendo a diversificação é com que a sua carteira de investimentos ela tenha uma melhor relação entre risco e retorno. Ou seja, você tem uma ponderação entre o risco da carteira e o retorno desejado. Essa é a resposta correta. Questão 13, alternativa C. Questão 14. Sempre é possível a um investidor atento. Vamos ver. Eliminar o risco de mercado, não pode, né? O risco de mercado, ele jamais vai diversificar e vai reduzi-lo. Eliminar todo e qualquer risco de um ativo, não existe. Eliminar ou diminuir consideravelmente o risco diversificável em uma carteira de ativos de renda variável. Eu só não gostei muito, essa é a resposta. Essa palavra eliminar, na minha visão, é uma palavra muito forte, né? Eu acho que essa questão ficava melhor, né, escrita se dissesse assim, diminuir consideravelmente o risco diversificável em uma carteira de ativos de renda variável, quando ele diversifica. Então, essa é a resposta, né, com essa ressalva que eu estou fazendo. Eliminar o risco de liquidez de uma ação não existe, né? O risco de liquidez de uma ação ele existe a qualquer momento, você não pode eliminar. Então, a questão mais adequada, né, a alternativa mais adequada para essa questão, ela está na letra C,
Ok? 14, letra C. Questão de número 15. O risco de mercado é aquele caracterizado, vamos lá, pelas variações diárias de preços dos ativos que pertencem ao investidor. É isso aí, gente. Risco de mercado, variação, oscilação, variância, não é? O produto ele oscila muito ao longo do tempo. Variações de preços, é isso. Letra B. Quando o investidor quer vender seus ativos e encontra poucos compradores, aí é risco de liquidez. Pela inadimplência dos emissores dos ativos presentes na carteira do investidor, aí é risco de crédito. Pela facilidade que o investidor tem de resgatar um investimento e receber o preço justo, aí é liquidez. Mas ele está perguntando aí risco de mercado. Risco de mercado, volatilidade, variação de preços. Letra A. Questão 15, letra A. Questão 16. A carteira de ações Y é composta somente por ações de bancos. A carteira X é composta por ações de bancos e empresas alimentícias. O risco inerente às empresas, ou diversificável, da carteira X será, olha, se a carteira Y só trabalha com ações e a carteira X trabalha além de ações com ações de empresas, né, alimentícias, né? Então veja bem, a carteira Y só trabalha com ações de banco. A carteira X trabalha além de ações de banco, ações de empresa. Então observe que a carteira X ela está mais diversificável. Se ela está mais diversificada, ela está diminuindo o risco, né? Então ele pergunta, o risco inerente às empresas, ou seja, o diversificável da carteira X será o quê? Da carteira X, o risco diversificável será menor do que o da carteira Y. Questão 16, letra B de bola, tá? O risco é menor porque ele está mais diversificável. Então, questão 16, letra B de bola. Questão 17. O risco preponderante em uma carteira de ações bem diversificada é o risco de quê? Olha, o risco preponderante de uma carteira de ações bem diversificada. Então, pessoal, o risco mais existente, mais preponderante numa carteira de ações, né, no produto ações, é o risco à variação do preço dessa ação. É o que a gente chama de risco de mercado. Risco de mercado. Questão 17, letra D de dado. Questão 18, é um tipo de questão que a Ambima costuma perguntar muito nas suas provas de certificação. Um investidor tem investimentos conforme segue abaixo. Com base nessa análise, podemos concluir. Então, veja bem, colocou aí o produto A, né? Esse investimento A é ações. O produto B é debêntures, que é um título privado. E C, ele colocou um título público federal. Vocês sabem que o título de menor risco aí desses três é o título público federal. A gente já falou isso nas aulas, quando a gente estava explicando lá na questão da taxa Selic, né, que os títulos públicos ficam custodiados no Selic, e o título público federal ele tem um peso muito grande de solidez, porque é emitido pelo governo, e o governo honra no vencimento os seus títulos. Então vamos lá, A, ou seja, o investimento A, que é ações, apresenta maior risco de crédito. Olha, A, ações, né, o investimento em ações, não tem risco de crédito, gente. Lembram? Ações só tem risco de mercado e risco de liquidez. Então a letra A já está incorreta. O B apresenta maior risco. Quem é B? Debêntures, títulos privados, apresenta maior risco de mercado e C, maior risco de crédito. Olha, o C, ele não tem maior risco de crédito, porque se trata de título público federal. Então o governo, ele honra a emissão. Então a letra B também está incorreta. Vamos lá, o C. A, que é ações, apresenta maior risco de mercado, volatilidade, isso está correto. E B apresenta maior risco de crédito, isso também está correto, porque B é um título privado, são debêntures. E aí o risco de crédito das empresas honrar é muito maior do que o risco dos títulos públicos, tá? E A apresenta maior risco de mercado, que é a variância, né? Que é a volatilidade. A questão C está correta. A D, A apresenta maior risco de mercado, está correto. E C, maior risco de crédito. Não.
C não tem maior risco de crédito porque se trata de título emitido pelo governo federal. Então, questão 18, alternativa correta, letra C de casa. Questão 19, quanto maior o risco de um investimento, maior será o retorno esperado. Correto. Esse tipo de investimento é indicado para os investidores o quê? Aqueles investidores que queiram ganhar mais dinheiro no curto prazo, aqueles que estão propensos a correr mais risco. Então eles têm, olha o que diz a letra A, alta tolerância a risco, eles assumem risco e o horizonte de tempo dele é longo. Então eles vão assumir um risco maior, não é? E o horizonte de tempo do retorno também é longo. A resposta da 19 é exatamente a letra A. A letra B diz baixa tolerância a risco, não, né? Quem quer se arriscar mais, como é o caso aí, ter maior risco, ele não tem baixa tolerância a risco, ele tem alta tolerância a risco. A letra D também já está fora, porque é baixa tolerância e é alta. Vamos ver a letra C, alta tolerância a risco e horizonte de tempo de curto prazo. Não, o horizonte de tempo dele é de longo prazo, tá? Então, questão 19, alternativa correta é a letra A. E para finalizar os nossos exercícios do módulo 4, vamos lá à última questão. Um investidor em CDB, Certificado de Depósito Bancário, que são emitidos pelos bancos, e ele diz que esse CDB foi emitido por um banco que sofreu liquidação extrajudicial, tá? Então ele sofreu liquidação extrajudicial. Bem, pessoal, me parece aqui que é uma questão de fundo garantidor de crédito. E eu acho que eu não falei nele ainda, mas vamos falar um pouquinho do fundo garantidor de crédito. O que é isso? O governo garante aos investidores, né, o resgate das suas operações quando esses investimentos são realizados em algum tipo de aplicação. Então, por exemplo, valores aplicados em conta corrente, valores aplicados em poupança, valores aplicados em depósito a prazo, valores aplicados em letras de crédito. Então, até um determinado limite, caso o banco emissor desses títulos ele sofra uma intervenção, ele tenha uma liquidação extrajudicial, como é o exemplo da questão, esse investidor, o governo garante, na realidade o governo diz que garante, dando uma ideia que esse fundo é formado pelo governo. Não, esse fundo ele é formado pelas operações financeiras dos bancos e se constitui um fundo chamado garantidor de crédito. Então, se acontecer de o banco sofrer uma liquidação extrajudicial e os seus recursos estão em poupança, CDB, letras de crédito, depósito a prazo, né? Então você vai ter direito a ter um ressarcimento. Atualmente, o valor desse ressarcimento é de investimentos até R$250 mil. Então, até R$250 mil você pode resgatar. Aí, no caso, é uma emissão de CDB, né? Não se falou aí no valor, tá? Mas vamos ver o que diz as alternativas. Receberá seu capital investido mais os juros devidos, pois CDB não é passivo do banco. Claro que CDB é passivo do banco. É uma obrigação do banco pagar o investidor. Então, está errado. Entrará na fila com o resto dos credores por 100% do capital investido. Não sei se é 100% do capital investido, porque não foi falado aí o valor. Receberá do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, até o limite estabelecido para a legislação, que atualmente é 250 mil, limitado ao seu saldo. Claro que limitado ao seu saldo. Porque se você tiver um saldo de 10 mil reais, né, você não vai ter um ressarcimento do fundo de 250 mil. Né? Então você vai receber 250 mil até o limite do saldo que você tem depositado. A resposta correta é a letra C. Receberá tudo após a liquidação ser concluída. Não é a questão da liquidação. Às vezes não precisa, né? Dependendo da aplicação, não precisa se esperar a liquidação ser concluída, como eu falei. O fundo, né, ele vai pagar antes dessa liquidação até o limite de 250 mil. Então, questão de número 20, a alternativa correta é a letra C. Bem, pessoal, encerramos efetivamente agora todo o módulo 4 e espero você no nosso penúltimo módulo do curso preparatório para a CPA 10 da Ambima, que é o módulo 5, que vamos tratar de fundos de investimento. Até lá!